Sei que a dor que você está sentindo agora é insuportável, que a sua vida não faz mais sentido nenhum. Mas venho aqui te falar que o melhor está por vir, pois eu estive com depressão em 2020 e vou te contar um pouco da minha história, de como eu fui ao fundo do poço, onde eu achava que a escuridão não tinha mais fim, e como eu saí dessa depressão sem tomar medicação nenhuma. Lembre-se, porém, que cada caso é único. Se você sofre de depressão crônica, por favor, procure um psicólogo e um psiquiatra, e está tudo bem se você precisar tomar medicação. O importante é que você se sinta melhor a cada dia. Em 2020, o meu mundo desmoronou. Após quase uma década de relacionamento, o meu noivado se rompeu dias antes do meu casamento. O término me deixou devastada, sem chão. Eu estava com a minha loja fechada porque a pandemia veio à tona, então meus fornecedores acabaram falindo, fechando as portas, eu não poderia voltar com a minha loja. E eu estava tão abalada emocionalmente que eu não sentia nem vontade de retornar com a minha loja. Então eu estava sem emprego, longe dos meus pais, né? Meus pais moravam em um outro estado e naquele momento eu estava em São Paulo. Eu estava completamente sem rumo. Mas algo dentro de mim me dizia para que eu não voltasse para a terra natal dos meus pais. Então eu confiei nessa voz e decidi não voltar para Pernambuco e ficar em São Paulo para poder tentar uma vida sozinha. E eu me lembro que enquanto eu ouvia essa voz, eu perguntava muito ao Senhor: meu Deus, como eu vou permanecer em São Paulo sozinha, sem a minha loja, sem emprego? Eu não queria gastar o dinheiro que eu tinha salvo de emergência, vamos assim dizer, porque não sabia o que podia ocorrer, né? E se amanhã eu não tivesse mais dinheiro para poder pagar o aluguel? Então eram N fatores que eu pensava, que me dava aquele medo de querer retornar para a casa dos meus pais e ficar lá, acolhidinha, debaixo dos braços dos meus pais, me protegendo. Mas eu sabia que ficando em São Paulo, eu iria simplesmente ter algo que eu sempre almejei, que era a minha independência. Só que eu estava numa situação devastadora, eu estava muito triste devido ao fato acontecido e meu Deus, eu não tenho como pagar as coisas, eu não sei como é que eu vou conseguir me manter por muito tempo aqui em São Paulo, até porque é um estado que é muito caro. E eu recebi uma ligação de uma proposta de um trabalho que me ajudou bastante na época, foi uma coisa repentina que aconteceu. E o meu pai, ele estava indo muito bem nos empreendimentos dele e ele decidiu me ajudar, porém eu não queria ficar dependente do meu pai. Eu queria andar com as minhas próprias pernas, mas a princípio eu decidi aceitar a sua oferta de ajuda até eu poder ver o que é que eu poderia fazer para ter meu próprio emprego lá em São Paulo e me manter sozinha. A solidão era avassaladora, eu não sentia fome, eu não sentia sede, tampouco alegria. Chorava incansavelmente, diariamente, presa em um ciclo de tristeza e saudades de uma fantasia do passado que nunca existiu, mesmo sabendo que eu estive por longos anos com uma pessoa que não era boa para mim. Até que essa dor que me consumia me levou a um ponto que eu nem sabia que existia, que eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Tem até um nome para isso que se chama despersonalização. Eu simplesmente me olhava no espelho, eu não sabia quem eu era, não me reconhecia, eu não conseguia sorrir. Então era uma sensação muito esquisita porque era como se eu tivesse perdido a memória e não sabia quem eu era. Eu não sentia alegria, não sentia como se eu tivesse imune, né, a outros sentimentos bons. E só sentia tristeza o tempo inteiro, não queria fazer nada, não tinha motivação para fazer nada, eu não tinha estímulo, eu não tinha como se eu
tivesse literalmente morrido e eu estava ali apenas esperando fechar os meus olhos e não acordar mais. Eu tinha perdido completamente a paixão pela arte. Eu sou artista, né? Sou designer e artista. E sempre que eu me encontrava triste, eu gostava de pintar, ou é como se fosse uma terapia, né? Eu amo pintar, eu amo, vocês podem ver, tem alguns quadros aqui, não dá pra ver tanto, mas eu vou deixar aqui o link do meu outro YouTube. Eu tenho um canal do YouTube que é somente falando de artes, coisas artísticas. E eu não tinha mais amor, né, pelas minhas artes. Toda vez quando eu pintava alguma coisa, eu não reconhecia aquele traço. Então, foi muito frustrante para mim, porque era a única coisa que poderia me manter ali, sabe? Eu poderia muito bem pegar uma tela, pintar, passar horas ali, né? Pelo menos eu ia estar sendo produtiva, mas nem isso eu sentia vontade de fazer. Então, foi onde eu me vi à beira do desespero. Então, uma vez eu cheguei para Deus e conversei com Ele, dizendo: Senhor, por favor, a única coisa que eu amo tanto, eu não sinto mais vontade de fazer. Eu não sinto mais vontade de fazer nada. Então, por que o Senhor ainda quer me manter aqui? E eu questionava muito isso para Deus, porque eu queria que Ele me mostrasse um caminho. Eu já queria estar sendo produtiva. Eu não queria passar por aquele processo de luto do fim de um ciclo. Eu não queria. Era muito doloroso. Eu queria simplesmente tapar um buraco, fazendo coisas, fazendo. Aquilo estava me entristecendo mais ainda, porque eu não conseguia nem levantar da cama. Tinha dias assim que era um tormento. Acordar para mim era um tormento. Era algo que eu não gostaria de fazer. É triste falar isso, né? Quando eu penso assim. Mas às vezes eu acordava e simplesmente falava: meu Deus, como eu queria simplesmente dormir até quando isso acabasse de vez. E eu acordasse e me sentisse bem novamente. Eu sentisse alegria dentro de mim. Achava uma tortura acordar. Era uma tortura para dormir porque eu sentia muito pânico. Eu passei anos com a pessoa, né? Quase uma década com a pessoa. Então eu não sabia dormir só. E dá medo, gente. Isso dá muito medo. O novo dá medo, né? Mas aí a minha fé foi a minha âncora. Eu lembro que eu orava incessantemente, pedindo forças, sabedoria e luz para Deus. E eu falava: Senhor, remove a minha pedra. Me faz sonhar de novo, Senhor. Nem sonhos eu estou conseguindo ter. Qual é o meu propósito aqui? Eu falava: eu quero ser útil ao Senhor. Se não for para viver, eu não tenho mais controle da minha vida. Eu não quero viver por mim. Eu quero viver para o Senhor. Então me usa, Deus, me usa para poder ajudar outras pessoas. E pouco a pouco Deus foi me mostrando o caminho certo. As pessoas certas começaram a aparecer. Tem uma frase muito legal que eu escutei recentemente, que todas as vezes que há um problema na vida da gente, Deus ele não vai dar a solução de imediato para você. Ele vai te dar amigos. Pessoas certas para que você possa passar por esse processo de sofrimento. Ele te dá respostas em pequenas coisas. Basta você estar atenta a essas coisas. Pode ser num livro, pode ser numa música, pode ser alguém que te pare na rua e fale o que você precisa ouvir. E foi então que algo começou a mudar dentro de mim. Eu lembro que quando eu me deitava antes de dormir, que eu começava a fazer meditação, que eu começava a orar, eu sentia o meu corpo vibrando. Era uma sensação de como se tivesse alguém ali cuidando de mim, mesmo estando sozinha. E não estava fácil porque eu estava só, não tinha amigos, eu não tinha minha família por perto. Estava numa pandemia, não podia sair do apartamento, eu não poderia socializar afora por causa do vírus. Então foi uma tortura, realmente foi um momento de lapidação do meu ser. Então algo começou a mudar dentro de mim. Eu senti uma vontade enorme de estudar inglês. Toda a minha vida eu estudei inglês por obrigação,
porque era algo que eu iria usar no meu trabalho. Inglês é uma das línguas mais faladas mundialmente. Então, eu sempre pensava mais nessa parte profissional, que o inglês seria ótimo para minha carreira. E nunca vi o inglês com bons olhos, assim, de que eu realmente gostava do idioma e queria aprender porque eu gostava do idioma. Não. Era mais por uma obrigação. E, por incrível que pareça, eu tinha baixado um aplicativo na época, que era um aplicativo para você conhecer estrangeiros que estão aprendendo outras línguas também, né? Tinha brasileiro, estrangeiros, enfim. É um aplicativo que ainda existe hoje e que você pode falar com pessoas de todos os países do mundo. E é muito legal a proposta porque realmente as pessoas que estão nesse aplicativo, elas estão para estudar. E eu tive a sorte grande de encontrar uma pessoa incrível nessa época, que teve toda a paciência do mundo para poder me ensinar inglês. Então, toda vez quando a gente ligava, ele simplesmente tinha todo o cuidado para falar comigo. Ele falava bem devagar para eu poder entender, né? E aí, quando eu entendia, eu respondia com as palavras que eu sabia. Eu respondia escrevendo, eu usava muito o Google Tradutor. Então, uma conversa que era para ser de 15 minutos acabava se tornando de 1 hora. E foi muito mágico porque a gente ficou nesse processo, né, diariamente. Então, eu comecei a estudar por mim mesma e coloquei um objetivo de que eu queria falar com ele fluidamente. Eu queria conseguir me expressar, né, nas nossas conversas em inglês. Virou uma meta assim, de vida na época, que eu queria ter uma conversa fluida com esse meu amigo, na verdade, né? Um anjo, eu chamo de anjo. Queria ter uma conversa com ele e eu comecei a estudar incansavelmente todos os dias. Era algo que alimentava minha alma, que eu sentia felicidade. E eu sentia muita felicidade por estar conquistando algo que eu sempre almejei a minha vida inteira e nunca tinha conseguido. Então, 6 meses depois desse processo, finalmente a gente já estava tendo conversas mais fluidas. E isso me deixava muito mais feliz. E isso me dava mais ganas de poder estudar mais, de poder saber mais. Pouco a pouco, fazendo as minhas orações, eu já conseguia me ver num estado melhor. Eu me via mais feliz no futuro, eu já me via curada disso tudo. Mais coisas boas foram acontecendo, né? Eu consegui uma bolsa de estudos numa escola de idiomas e eu conheci simplesmente a melhor professora de inglês que eu tive na minha vida, que hoje ela é minha amiga, super amiga minha. E a escola, tanto a escola quanto esse rapaz que eu conheci, eles foram fundamentais nesse processo porque era como se fosse minha terapia, gente. E quando eu simplesmente ficava sozinha, quando eu saía desligava, né, do online, parava de falar com eles, a escuridão vinha à tona. Então eu buscava coisas para poder ligar a minha luz novamente e não sentir mais dor. Mas eu estava determinada para sair desse buraco. Para sair, eu pensava assim, se eu entrei nesse buraco, se eu entrei nesse poço, eu ainda não estou vendo a luz, mas eu sei que há a luz, eu sei que há uma saída, porque não tem como você entrar no lugar, você se perde lá, você está no meio de uma escuridão, mas você se lembra que você estava lá fora antes de entrar nesse buraco. Você estava lá fora, então existe a saída. Existe. E eu colocava isso na minha cabeça, um dia eu vou achar a saída. E eu agradecia muito, eu terminei sendo uma pessoa muito grata, eu agradecia por tudo, toda vez quando eu orava, eu falava assim, Senhor, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor está me dando para fortalecer, para aprender, para me tornar uma pessoa mais resiliente, uma pessoa independente, que foi algo que eu tanto sonhei na minha vida. Eu queria ser uma pessoa independente financeira, independente emocional. Eu queria me amar mais.
Foi uma ótima oportunidade que eu tive para me descobrir, saber o que eu gosto, saber quem eu sou, saber como me amar mais, o que aceitar para minha vida e o que não aceitar mais para minha vida. Eu fui buscando coisas no YouTube para saber, né, sobre isso, para fazer exercícios práticos, que tem exercícios práticos para você obter o seu amor próprio. E nessa busca incansável de melhoria, eu acabei encontrando um livro chamado O Poder do Subconsciente. O Poder do Subconsciente é um livro maravilhoso que ensina você a utilizar a sua fé da maneira correta, de forma prática. E eu reprogramei a minha mente através desse livro. Eu fiz ela acreditar que eu era capaz de superar essa dor. E você que está passando por essa situação, este é o livro que você vai comprar hoje, porque é incrível, gente. Ele conforta o teu coração, ele te dá muita esperança e, de fato, ele te ensina a fortalecer a tua fé, a como você usa a sua fé, né, para você mover montanhas, para você sair do fundo do poço. E aí eu comecei a praticar, né, esse livro na minha vida. E mais coisas boas começaram a acontecer. Eu sentia dentro de mim fortemente que eu queria ter um propósito de vida. Eu falava, meu Deus, qual o propósito da minha vida? O que é que eu sou boa? O que é que eu sou boa? Eu gosto muito de pintar, eu gosto muito da minha área profissional, eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de me comunicar. Eu amo me comunicar. Então eu fui colocando pontos ali, eu abri um caderno, eu fui colocando pontos de coisas que eu sabia fazer. E o que é que eu poderia fazer com todas aquelas minhas habilidades, com todos os meus conhecimentos, para poder ensinar as pessoas. E foi quando eu me lembrei de uma escola que eu estudei fazia muitos anos. E essa escola me ensinou muito, eu gostava demais, eu tinha um carinho muito grande. E descobri que tinha várias unidades dessa escola em São Paulo. Então eu não sei por que eu comecei a sonhar com essa escola, eu comecei a me ver ensinando nessa escola. E foi muito louco, eu acho que isso é um ótimo tema depois para contar como eu entrei nessa escola e foi pura lei da atração. Eu coloquei em prática ali o livro O Poder do Subconsciente, né? Para fazer isso acontecer, e realmente aconteceu. Eu entrei nessa escola. Obtive mais uma coisa como uma terapia para mim, que foi ensinar aos meus alunos. Eu amava dar aula. Eu descobri um amor de algo que eu nem sabia que existia. Eu saí da minha bolha, eu saí da minha zona de conforto, eu passei tantos anos fazendo a mesma coisa. Então Deus me deu a oportunidade de eu me afastar, de tentar coisas novas para eu poder enxergar de uma outra perspectiva o que é que eu estava passando, como eu podia me reerguer e como eu podia descobrir coisas novas sobre mim. E foi tão engraçado porque quando eu mandei o meu currículo para essa escola, né, eu tinha mandado, na verdade, para um antigo coordenador da escola. O coordenador havia me falado que não tinha vagas, eles não estavam contratando ninguém no momento para a vaga de professor. E ele me deu uma outra proposta que eu recusei em um outro colégio. Eu disse, não, eu quero ensinar para essa escola. Eu sinto que eu vou entrar nessa escola. Eu falava isso, eu sinto que eu quero essa escola e pronto. E 2 semanas depois, eu recebi um e-mail da coordenadora nacional de todas as unidades, né, daqui do Brasil. E ela simplesmente queria fazer uma entrevista comigo. E eu cheguei lá, gente, assim, eu não tinha experiência em sala de aula. Nunca tinha dado, assim, uma aula, né, para uma escola e tal. Eu não tinha formação para poder ensinar. A minha área era outra, completamente diferente. Porém, o que eu ia ensinar era coisas da minha área. Então, quando ela viu os meus vídeos no YouTube, quando ela viu eu me comunicando, o jeito que eu me comunicava, o jeito que eu ensinava nos vídeos do meu YouTube, ela simplesmente falou que eu era a pessoa perfeita para o que eles iriam fazer.
Eles estavam tentando fazer um projeto de 5 anos acontecer em uma semana, para que a escola não morresse devido à pandemia. Porque a escola não poderia mais ter aulas presenciais e devido à pandemia tiveram que mudar todos os planos, né, repentinamente para aulas EAD. Então, essa história é muito legal. Eu vou deixar para um outro vídeo, né, para falar sobre essa questão do poder subconsciente. Eu vou entrar mais a fundo nesse livro, falar mais sobre o poder da fé, né? Para muitos é a lei da atração. Mas isso eu deixo para um próximo vídeo. Aos poucos eu fui retomando o controle da minha vida. Eu comecei a gostar muito de dar aula, eu amava dar aula. Também se tornou uma terapia, né, no meu dia a dia. Meus alunos eram incríveis, eu tenho um carinho muito grande por muitos deles. Por todos, né, mas assim, teve poucas pessoas que eu mantive contato até hoje. E eu comecei a me alimentar melhor. Eu entrei numa academia. Eu acho que você que está passando por essa situação, a primeira coisa que você deveria fazer é tentar ir numa academia. Exercícios físicos, gente, é fundamental para esse processo, porque vai te dar ali, né, dopamina, endorfina. Você vai se saciar, você vai ver pouco a pouco o processo do seu corpo mudando, e isso vai levantar a sua autoestima também. Uma outra coisa também que eu entrei na época, né, que eu vi assim um chamado para mim, é fazer trabalho voluntário, retornar, né, a fazer trabalhos voluntários. E eu conheci um grupo chamado Grupo Sol. Foi um grupo assim que me acolheu e eu me senti em família. Eu fazia muitos trabalhos para alimentar moradores de rua. E os moradores de rua me ensinaram muito, gente. Muito. Assim, eu chorava. Eu chegava em casa chorando com cada aprendizado que eu tinha nessas ações. Eu não ia para lá só dar comida e pronto, tchau, até logo, né? Não, eu ia, eu conversava com as pessoas, eu queria saber o porquê aquelas pessoas estavam naquela situação. Muitas pessoas estão ali porque elas querem estar ali. Tem gente que tem família, tem gente que tá ali devido às drogas, tem gente que perdeu tudo, enfim, são N histórias que você vai conversando ali pouco a pouco, um por um, e você vai ver que o seu problema é desse tamanho, minha gente. Tanta desgraça no mundo, tem tanta gente assim com coisas piores. Claro que eu não conseguia diminuir a minha dor. Eu chegava em casa, eu ficava triste pelas pessoas e triste por mim também. Mas pouco a pouco eu fui entendendo, né? Eu fui falando, cara, cada um tá no seu processo. Não é você que é especial, que é você que foi escolhida por Deus pra sofrer mais, não sei o que. Não, gente. Todo mundo sofre. Todo mundo tem algo que incomoda o interior dela. Pode ser alguém que morreu, pode ser alguém que tenha um problema financeiro muito grande, pode ser, sei lá, um rompimento de uma relação como eu. São tantas coisas. É na vida amorosa, vida financeira, vida, tantas áreas. Mas cada um tá ali no seu processo. Mas ninguém fica divulgando coisa ruim. As pessoas não divulgam coisas ruins. As pessoas só divulgam coisas boas. Por isso que outra coisa importante que eu falo para vocês fazerem nesse processo de vocês, se desliguem de Instagram, de Facebook, porque essas redes sociais que mostram vidas perfeitas que não existem, aquelas vidas perfeitas, gente, não existem. Elas não existem. Então, uma outra coisa que eu me lembrei agora, que eu fiz na época, foi simplesmente desativar as minhas redes sociais. Eu só tinha um canal do YouTube, porque no YouTube eu tava aprendendo alguma coisa. Então, o Instagram, desativei. Eu acho que eu passei 2 anos sem ter esse aplicativo no meu celular. Eu desativei completamente, eu sumi do mapa para poder sair desse estado.
Porque quanto mais você fica olhando a vida dos outros, se dando bem, não sei o que, nananana, mais você se sente inferior, mais você se sente ansioso. Você trava na sua vida. Você trava. E isso não é questão de inveja, nem nada disso. É tipo assim, é questão de que você queria estar bem também. Você simplesmente queria estar bem. Várias pessoas alegres e você aí, nesse estado. Tem um livro muito bom que eu li também na época que se chama, se eu não me engano, é Ansiedade, de Augusto Cury. E Augusto, ele fala exatamente isso, as redes sociais estão deixando essa nova geração, até a minha geração, tá todo mundo ansioso, todo mundo com TDAH, todo mundo com... São vários nomes, né? Vários transtornos temos hoje em dia. E muitos dessas coisas... E muitos desses transtornos vieram após, né, o surgimento das redes sociais. A ansiedade, ela piorou após as redes sociais. Sempre existiu ansiedade, mas não era tão grave como hoje. Eu acho que vale a pena fazer o detox. Eu fiz e foi maravilhoso. Inclusive, estou fazendo agora de novo, com o meu Instagram pessoal, né, no caso. O profissional deixo ali, mas eu sempre deleto o aplicativo para eu não ter que ficar me distraindo todo o tempo, o dia inteiro. Então já temos aí uma listinha boa para você começar, né? Pouco a pouco, não precisa começar tudo hoje. Você viu aí o meu processo. Isso durou meses. Para eu me recuperar completamente, eu acho que durou 1 ano nesse processo. 1 ano e alguns meses. Eu acho que 100% foi 2 anos nesse processo. 2 anos. E o que mais me pegou foi o amor próprio. Adquirir o meu amor próprio. Hoje eu digo, não, eu sou merecedora. Eu aceito as coisas boas da vida. A vida, ela é boa. A vida, ela é maravilhosa. Vamos ter provações? Sim. Vamos ter provas difíceis? Sim. Mas toda vez, quando você estiver passando por uma situação difícil na sua vida, que está incomodando, aquilo ali está incomodando você, pare e pense. Eu sempre pergunto, o que eu tenho a aprender com isso? Se está me incomodando é porque eu preciso aprender alguma coisa. E sempre é. Sempre é. É a questão da paciência, é o perdão, o amor, amar o próximo como a ti mesmo. É difícil. É difícil você ter piedade ou amar uma pessoa que está gritando com você, que está te machucando. Você não consegue naquela hora pensar na dor que aquela pessoa está tendo ou teve para que ela se tornasse essa pessoa ruim para você. E claro, você não precisa ser a salvadora dessa pessoa. Você não é salvador, você não é enfermeiro, você não é guerreiro. Você tem que se afastar. Se alguém te faz mal, ninguém muda ninguém, gente. Ninguém muda ninguém. O despertar é individual. Aquela pessoa só vai mudar quando despertar algo dentro dela, que ela perceba, por exemplo, opa, todo mundo se afastou da minha vida, por quê? Será que eu sou uma pessoa ruim? Será que eu sou uma pessoa tóxica? Aí a vida vai dar o processo dela para ela poder refletir, para ela poder mudar, vai dar provações para ela se olhar interiormente, comemorar todas as pequenas vitórias da sua vida, ser grato. A gratidão tem um poder absurdo e pode transformar a sua vida. Trabalhar no seu amor próprio. Então, novamente, gente, buscar mais a espiritualidade, né? Estar conectada com Deus, com o universo, seja lá como você acreditar que há um ser maior do que você e que quer o seu bem. Buscar hobbies para você. O que você gosta de fazer?
Quer aprender a tocar um violão? Você pode. Quer aprender a pintar? Você pode. Aprender a tricotar? Você pode. Há inúmeros vídeos ensinando aqui no YouTube, gente. Você não precisa nem comprar. Você pode obter conhecimento gratuitamente na internet. É muito mais fácil hoje em dia. Fazer exercícios. Um esporte, academia, seja lá o que é que você gosta de fazer. Se você não tem dinheiro para fazer, vai correr. Vai tentar calistenia. Existem tantos vídeos também disponíveis te ensinando a tornar o seu próprio corpo uma máquina. Ler livros. Se não pode ler um livro, se não gosta de ler um livro, audiobooks também disponível no YouTube. Se alimentar bem, cuidar de si mesmo, fazer um trabalho voluntário. Pouco a pouco você vai se achando. Comece sem querer fazer. Por uma obrigação, coloque ali no seu calendário uma meta. Não, hoje eu vou fazer isso. E se você fizer um pouquinho, já é uma vitória. Você conseguiu. Você não precisa estar produtiva o dia inteiro. Se você conseguir um pouquinho, já é motivo para você comemorar. Hoje eu olho para trás e eu vejo como a dor me transformou. Se eu pudesse escolher novamente ter passado por tudo aquilo, eu escolheria, porque foi a pior e melhor fase da minha vida, porque eu senti o amor de Deus ali por mim. Eu não estava só, eu não me sentia só. Por mais que estivesse eu estava com o Senhor, eu sei. E eu não estou aqui para tentar convencer ninguém de vir para a minha religião, até porque eu não falei de religião nenhuma aqui, eu não falei qual a religião que eu sou, mas eu acredito em Cristo. Eu me tornei uma pessoa mais resiliente, uma pessoa que eu gosto de mim. Eu aprendi a gostar da minha solitude. Gente, se eu não tiver o meu momento sozinha comigo mesma hoje, eu enlouqueço. Eu gosto de estar comigo, de fazer coisas pra mim sozinha, no silêncio, sem ninguém me perturbar. Eu amo isso. E eu te digo, parece que não vai ter fim essa dor que você está sentindo, mas vai ter fim, ela não é eterna. Quando você tá num caos absurdo, quando dói muito, 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 é porque você tem que aprender. É uma prova que você tem que passar. E se você não passar nessa prova, vai se repetir novamente, se repetir. Até chegar um dia que vai acontecer de novo, só que você não vai perceber. Por quê? Porque você amadureceu. E você não vai mais sentir dor. E você vai ensinar outras pessoas ao seu redor a dizer, tá tudo bem. Eu já passei por isso e você vai ficar bem. E digo mais, depois dessa turbulência, depois desse deserto, uma coisa muito incrível, maravilhosa vai acontecer na tua vida. Depois da tempestade, a gente consegue ver o arco-íris. Então peça ajuda, encontre a sua fé. Busque por pequenos objetivos e, acima de tudo, acredite em você, que você é capaz de superar isso. A vida pode brilhar novamente e você merece ver essa luz de novo. Então é isso, pessoal. Eu espero ter tocado o coração de alguém. E se você gostou desse vídeo, você pode dar um curtir para poder encaminhar esses vídeos para mais pessoas que estão passando pela mesma situação e precisando ouvir uma palavra de conforto e que tudo vai ficar bem. E me segue no canal, porque eu vou fazer mais vídeos para vocês. Meu intuito é ajudar o máximo de pessoas que eu consiga. E eu espero pelo menos ter tocado o coração, nem que seja de uma única pessoa. Se eu toquei, se eu ajudei uma única pessoa, para mim já é um motivo de alegria e de vitória. E eu sei que você vai ficar bem. Beijo e até o próximo vídeo.